Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema que está na ordem do dia. Para alguns até pode ser moda, uma paixão em função dos tempos políticos, mas o que é facto é que o problema está aí e é preciso tomar medidas. Falo das alterações climáticas, um assunto que começa a assumir contornos de urgência. Já ninguém questiona o que é preciso investir nesta área. A questão é saber como é que se pode fazer. É disto que vamos falar no interesse público desta noite, para o qual convidamos Hélder Spindler, investigador, também ambientalista, Manuel Ara Oliveira, engenheiro biológico e também com responsabilidades executivas no Governo Regional, e também aqui Manuel Biscoito, biólogo, também ligado à investigação. Temos também Rui Caldeira, que é o responsável aqui na região pelo Observatório Oceanográfico aqui da região e é também investigador. Começo aqui pelo Hélder Spindler, colocando uma questão que tem a ver com a nova realidade política no país. Nós temos a nível nacional um Ministério que tem designação de Ambiente e Ação Climática. Na Madeira temos uma Secretaria Regional agora que passou a ter a designação de Recursos Naturais e Alterações Climáticas. Isto é um sinal, um bom sinal? Boa noite. É sem dúvida um sinal e com certeza um bom sinal. Quando nós olhamos para trás, em termos históricos, nós temos o surgimento, por exemplo, do Ministério do Ambiente ali no início da década de 90, do século passado. Temos aqui na Madeira o início da Secretaria Regional do Ambiente também, já agora no início deste novo milénio, deste novo século. E normalmente esse chegar da questão ambiental e de outras também, à designação das secretarias, das direções, o próprio surgimento das direções regionais de ambiente tem refletido uma maior preocupação, em primeira análise, da sociedade, que depois se reflete ao nível dos órgãos que fazem a gestão ao nível do governo, depois também ao nível das próprias autarquias. Este momento que estamos a assistir, agora em particular em relação à questão das alterações climáticas, reflete essa também mobilização da sociedade e quando se coloca no nome, do ponto de vista político, estamos a dar, ou está a ser dada, uma maior relevância. Agora, isso só por si não, claro, a questão não muda é nada, não é? Se ficamos pela nomenclatura ou, de facto, depois em termos concretos, há sinais que, de facto, as coisas existem e há preocupação nessa área? Para já há uma necessidade urgente. A questão das alterações climáticas não é nova. Já há décadas que é falada, que é discutida em fóruns internacionais, mas também ao nível local e nacional. Mas o tempo tem passado e tem sido muito difícil, por um lado, chegar a acordos que tivemos o Protocolo de Quioto, temos agora o Acordo de Paris, mas chegar a acordos que consigam efetivamente mudar a questão no sentido dela passar a ser melhorada. Eu recordo, por exemplo, num outro problema também global, como é a destruição da camada do ozono, em 1986 tivemos a assinatura do Protocolo de Montreal, que nesse caso houve um entendimento global, houve uma descontinuidade de um conjunto de produtos que destruíam a camada de ozono, nomeadamente os CFCs, os clorofluorcarbonetos, e hoje estamos numa perspectiva de que daqui a algumas décadas a camada de ozono esteja recuperada. Em relação às alterações climáticas, também é muito mais complexo, também depende de muitas atividades humanas, mexe muito mais com a forma como a nossa sociedade funciona, aí tem sido muito mais difícil conseguir resultados positivos. Não há dúvida que neste momento nós jogamos aquela cartada de que ou é agora ou nunca. Exatamente, os tempos. E isso nota-se na forma como a própria sociedade se tem mobilizado em torno da questão. E o que é facto, Manuel Ara Oliveira, é que está a chover menos, isso é visível, não é? Uhum. A temperatura parece que sobe, o nível do mar também parece que está a subir e temos secas e aluviões, ou seja, portanto, situações quase que extremas que aqui há uns anos, eventualmente, não apareciam com esta, digamos, ou com estes ciclos tão curtos como aparece agora. Portanto, e é esta realidade que é preciso atender.
Sim, precisamente. E reforçando o que estava a dizer o Heller, a humanidade compreendeu a urgência e podemos vê-lo acompanhar nos últimos anos as várias conferências e protocolos que tiveram um grande esforço de mobilização à escala mundial, sempre complexos, sempre difíceis. Falou-se aqui do Kyoto, do protocolo de Kyoto, mas a Conferência do Rio em 92, o Acordo de Paris, o Rio mais 20, um conjunto, muitos deles tinham como grande parte deles a preocupação da emissão dos gases de estufa e também outros, o aquecimento global e por aí fora. Sem dúvida que essas conferências foram deixando algum legado importante. Lembro, por exemplo, a Conferência do Rio, que criou a Convenção para a Biodiversidade e a Convenção para a Mudança Climática, e ainda hoje trabalhamos com essa temática, ainda hoje deixou-nos aqui uma agenda. Portanto, às vezes ficamos um pouco decepcionados com alguma falta de objetivos alcançados, mas, na verdade, houve coisas que se vão fazendo, um percurso complexo, mas concretizando alguns passos muito relevantes. O caso aqui da Madeira, a percepção é global, o caso da Madeira também nós todos vamos sentindo isso. É global, mas de facto, nós às vezes quando falamos na questão global, muitas vezes fica-se com a ideia, pode-se criar a ideia que é qualquer coisa que não está aqui tão perto de nós, mas estas questões, aliás, aquelas que já referi aqui, sentem-se no dia-a-dia, não é? Sim. E este ano até estamos a ter outra vez um ano atípico do ponto de vista daquilo sem dúvida. A chuva quase que não aparece, não é? Sem dúvida. Claro que há previsões, já há números, já até 2099 há uma previsão de aumento de entre 1 grau a 3 graus, como referiu, a questão da precipitação anual, que é um assunto bastante importante, uma diminuição de 30%, e há também o tal aumento do nível da água do mar entre os 50% e os 75%. A percepção pública não será tanto neste tipo de indicadores, porque são muito graduais, mas será mais, por exemplo, ao nível dos grandes eventos extremos. Estamos a falar, por exemplo, do 20 de fevereiro, dos incêndios de 8 de agosto, das tempestades realmente um pouco atípicas que temos observado marítimas. Claro, ainda agora nos Açores, por exemplo, não é? Ainda agora nos Açores, portanto, é aí que a opinião pública também percebe, de facto, há uma necessidade de Ou seja, o problema existe, está identificado, a questão agora é como atuar. Bom, eu penso que a região está a fazer o seu percurso e penso que há começando por a existência de um pensamento estratégico. A região preocupou-se desde cedo, penso que até do ponto de vista nacional foi das regiões que teve uma maior vontade de colocar estes assuntos na agenda, através da estratégia clima, mas que é o tal pensamento estratégico, mas depois há um conjunto de outros planos sectoriais. Eu estou a lembrar, por exemplo, do plano de gestão da região hidrográfica, o plano de riscos de inundações, mas depois todos os outros planos, os planos da orla costeira, quer o do Porto Santo, que está agora a proposta finda, tem medidas concretas. O POC Madeira terá, com certeza. O do turismo também. Ainda há pouco tempo estive na CIF, sei que eles vão desenvolver o tema da economia azul, estão interessados em desenvolver o tema da economia azul, e a economia azul é, sem dúvida, um tema que toca muito na parte das alterações climáticas, pelo turismo costeiro, pelas acessibilidades, pela polémica também, a problemática das energias. Outros sectores da sociedade, como, por exemplo, a Ordem dos Engenheiros, para a semana vão organizar um evento muito importante, que é a economia circular. E a economia circular toca intimamente também com a questão das alterações climáticas, pela questão dos desperdícios, pela questão do uso da matéria-prima, do melhor aproveitamento. Portanto, tudo isto se cruza e nota-se realmente que há uma mobilização generalizada. Quer dizer, sensibilidade existe, vontade política também parece existir. Sim. A questão depois é perceber se de facto o caminho está a ser o melhor, que já lá iremos. Manuel Biscoito, estas questões ligadas às alterações climáticas depois têm outro tipo de consequência. O facto de haver menos chuva, temperaturas a subir, até ao nível, por exemplo, da transmissão de doenças que podem surgir, e essa é uma questão que também aqui, particularmente no caso da Madeira, já tivemos uma situação, e ainda temos, não é? Um mosquito que veio para aqui e que não existia aqui, é uma consequência, podemos considerar também da alteração climática. Ora bem, boa noite em primeiro lugar.
Antes de ir a responder diretamente à sua pergunta, iria um bocadinho atrás. Quando se começa a ter consciência de que temos um problema e que as alterações climáticas são uma realidade, exceto para, enfim, algumas pessoas que são sebejamente conhecidas, que não acreditam tanto nisso, houve de alguma forma, muito animados pelos resultados, como aqui o meu colega Helder disse, dos resultados obtidos com a questão da camada do ozono e com a diminuição da produção e da utilização daquelas substâncias que eram nocivas para a camada do ozono, houve muito digamos, a sensação de que se poderia fazer com as alterações climáticas o mesmo que tinha acontecido com a questão do ozono. E a realidade parece-me que não é bem assim. Ou seja, as alterações climáticas, neste momento, atingiram um nível tal e uma velocidade de evolução tal que estão um pouco, eu não diria que sejam imparáveis, mas pelo menos não vão parar rapidamente. Ou seja, não se consegue fazer uma travagem como se fez com a questão da camada do ozono. E isso leva-nos a um outro plano, que é: obviamente, é muito importante toda a humanidade, enfim, não contribuir para o agravamento do problema, mas passou a ser muito importante a adaptação a esse problema. Ou seja, de repente, tomamos consciência que estávamos perante quase que uma inevitabilidade e, como tal, a nossa sobrevivência, ou pelo menos a nossa presença na Terra de uma forma, enfim, minimamente capaz, quer dizer, com uma qualidade de vida minimamente capaz, passava por nos adaptarmos a uma situação que era mais ou menos inevitável. E, em parte, isso é o que está acontecendo aqui na Madeira, ou seja, obviamente que todos nós, quer dizer, governos, cidadãos, autarquias, tudo, têm que, obviamente, contribuir para não agravar o problema. É óbvio, mudando práticas, adotando outros comportamentos, por aí fora. Mas sabemos que estas alterações não vão parar, estes fenómenos extremos vão continuar, provavelmente com uma frequência maior, e, portanto, há que nos adaptar. E daí começarem a aparecer as estratégias de adaptação que iríamos, aliás, depois abordar a seguir. Indiretamente à questão do mosquito, eu diria o seguinte: estamos a falar concretamente do Aedes aegypti, portanto, do vetor de transmissão da dengue, da zika, da chikungunya, etc. A vinda dele para a Madeira não é uma consequência, isto é bom que fique absolutamente claro, não é uma consequência... Ou alguém que o transportou para aqui, Exatamente, não é uma consequência das alterações climáticas. O problema é encontrar aqui condições para... As condições já existiam, mesmo antes das alterações climáticas estarem no ponto em questão, se ele tivesse sido introduzido nessa altura. Aqui temos uma questão que é: se olharmos para a espécie, para o Aedes aegypti, numa perspectiva global, nós vemos que a sua área natural de distribuição tem vindo a aumentar. Sim, portanto, favorecida pelas alterações climáticas, nomeadamente o aumento da temperatura. Daqui, não é, no fundo? Mas ainda está muito longe daqui, no seu ambiente natural. À volta da Madeira não há, nem no norte da África, não. Quer dizer, o ponto mais próximo ainda é demasiado longe para que o mosquito possa chegar aqui por meios naturais. O que acontece é, como disse, realmente ele chegou cá e tinha condições para se instalar, digamos assim, como nós acabamos de ver. O que é interessante verificar, e aí, sim, tem razão quando há uma ligação entre a proliferação do mosquito e esta alteração climática, é mesmo à escala da própria Ilha da Madeira. Porque ele aparece na cidade do Funchal, em 2005. Numa determinada zona. E vai se expandindo. Nós temos... no município do Funchal, e graças ao trabalho do Museu de História Natural do Funchal, nós temos a rede de armadilhas de vigilância, que penso que é a rede mais antiga e a série de dados mais antiga e consistente à escala europeia relativamente ao Aedes aegypti. Começamos em 2005 e mantemos até ao dia 2, todas as semanas, uma rede que é complementada, aliás, por outro conjunto de armadilhas que o IA-Saúde mantém também no terreno. O que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver coisas deste género. Nos primeiros, diria, 10 anos de presença do mosquito na cidade do Funchal, a colheita de ovos, porque as nossas armadilhas são para a colheita de ovos, acima daquilo que nós chamávamos a cota 200, portanto a via rápida, ou seja, da cota dos 200 metros de altitude, era uma situação excepcional e praticamente inexistente. Não existia. E hoje não é assim.
Hoje nós vamos encontrando em Santo António, nas zonas altas, Livramento, por aí fora, quer dizer, até ao monte, ou seja, já estamos bastante acima da cota dos 200 metros. Isso, com certeza, tem a ver com a questão das alterações, quer dizer, de uma alteração, se é uma alteração climática. Pode ser a questão é que conjuntural. Pode ser, isto é... Repare, o nosso tempo de vida, por um lado, e as séries de temperatura que nós temos à nossa disposição, nem sempre permitem nós podermos distinguir claramente entre o que são variações, que eu diria decadais, do que é realmente uma alteração climática. É provável que no futuro ainda hajam anos frios e que eventualmente o mosquito regrida na sua área de distribuição. Mas à partida, como sabemos que existe uma alteração e como sabemos que há um aumento da temperatura, e aliás, os estudos, e o engenheiro Oliveira falou nisso, quer dizer, os estudos apontam para uma consistência no aumento da temperatura, quer do ar, quer do mar, na nossa zona. É óbvio que digamos, tentador, pelo menos, explicar causa e efeito, neste caso, o aumento da distribuição. Portanto, para responder realmente diretamente à sua pergunta, sim, há uma consequência direta das alterações climáticas no aumento da distribuição desta espécie, mas é, neste caso, a nível mesmo local, o que não deixa de ser extremamente interessante e até preocupante, obviamente. Recordo que neste programa o telespectador também pode deixar a sua opinião, pode fazê-lo na página do Facebook, de resto no rodapé do seu televisor tem aí precisamente o endereço onde pode deixar o seu comentário, enfim, ou colocar mesmo alguma questão aqui aos nossos convidados. Falando agora com o Rui Caldeira, que é investigador e também diretor do Observatório Oceânico da Madeira. A questão do mar é uma questão também preocupante, portanto, o nível do mar pode subir e, no caso, se olharmos aqui para a nossa realidade, uma região como a nossa, vamos ter muitos problemas, com certeza, sim, que já tivemos, não é? Sim. Que são recentes e que, com certeza, podem ter outras dimensões no futuro. Sim, com certeza. Talvez, consubstanciando um pouco o argumento aqui do colega Manuel Biscoito, eu por acaso tive a curiosidade de ler um relatório do IPCC que foi produzido em 2014, que direcionado ao impacto das alterações climáticas nas pequenas ilhas, e realmente a Madeira vem aqui citada. E vem aqui citada no sentido de demonstrar que, em alguns dos cenários simulados para as alterações climáticas, existe uma previsão da subida em altitude da Lauricida. E isso pode explicar um pouco o acompanhamento dessa subida da fauna terrestre com alguns dos organismos que vão subir a montanha para, enfim, que as condições estejam efetivamente propícias ao desenvolvimento do mosquito. É um aspecto curioso que, por acaso, lembrei-me que tinha lido aqui no relatório. Portanto, as ilhas não estão todas esquecidas do ponto de vista do IPCC, o painel intergovernamental para as alterações climáticas, que é um painel internacional. Relativamente ao oceano, o oceano é mitigador do clima da Terra. E, portanto, nós temos uma preocupação muito grande porque estas discussões das alterações climáticas ficam muito no panorama político e nos relatórios e nas intenções e nas estratégias, e depois no terreno não se vê efetivamente muitos instrumentos ou muita informação a ser recolhida. Aliás, isso é outra, lacunas de informação é outro dos problemas que as pequenas ilhas sofrem, porque é muito caro. Não é? Tem uma economia de escala que dificulta muito uma observação para poder validar esses modelos. E, portanto, no âmbito do observatório, nós temos tido a preocupação de trazer um pouco à escala da ilha, que claramente que os modelos climáticos ignoram as montanhas, ignoram os vales. A Madeira é um ponto nos modelos climáticos, portanto, nós não entendemos tecnicamente qual é o impacto da subida do nível do mar só através dos modelos globais e daquilo que está a ser feito. Portanto, é preciso fazer trabalho à escala. Exatamente. E, portanto, é um bocadinho isso que o Observatório também faz aqui, não é? É uma das atividades que nós temos e, portanto, o colega Gustavo Silva incitou um trabalho que é coordenado por mim e pela professora Helena lá, da Faculdade de Ciências lá da Universidade de Lisboa, onde nós tentamos simular, por exemplo, qual seria o impacto de um tsunami, considerando o aumento do nível do mar a 100 anos e a 200 anos, qual seria a Aliás, zona... é uma imagem que podemos... talvez o Rui Caldeira possa ir explicando o que é que estamos a ver aqui. Sim, com certeza. Aquela zona assombreada a castanho demonstra a zona inundada. Portanto, o Gustavo faz uma simulação, assume, faz uma análise dos dados da boia ondógrafa de 30 anos, uma climatologia, define quais são a altura máxima das ondas, ou seja, define o regime de tempestade
e projeta o regime de tempestade na zona ribeirinha do Funchal. Aqui estamos ali a falar de que cotas, ou seja, vai até que... Vai até ali até à zona do Banco de Portugal, mais ou menos. Inclusive, no trabalho que o Gustavo está agora a escrever, nós identificamos o número de infraestruturas públicas, escolas, hospitais, centros de saúde, que podem ser afetados por isto, porque nós estamos aqui a mostrar uma simulação para a zona ribeirinha do Funchal, que foi o objeto de tese do Gustavo, mas ele fez também uma extrapolação para toda a ilha. Por exemplo, no Porto Santo é muito coincidente a zona limite com a zona de escavação das dunas, por exemplo. Claro. Mas isto que estamos a falar aqui é uma situação na eventualidade de haver um tsunami. Sim, aqui este tipo não propriamente a questão portanto, o nível médio do mar. Não, é assim. Que é diferente de um tsunami, não é? Não, exatamente. Mas essa também está a ser estudada. Não, estas ferramentas permitem-nos simular propostas de impactos climáticos futuros. O que é que isto quer dizer? Que nós podemos pegar num regime de tempestade, portanto, caracterizamos o que é um regime de tempestade. São ondas do quadrante sul, afetando a Madeira, ondas do quadrante sul com 4 a 5 metros. Projetamos esse regime de tempestade atualmente e vemos qual é a zona inundada. Depois consideramos uma subida do nível do mar, por exemplo, de 25 centímetros ou 50 centímetros em 100 anos e voltamos a projetar esses regimes de tempestade sobre esse aumento do nível do mar a 100 anos e a 200 anos. Isso é outro tipo de projeção que podemos fazer. E ainda outro tipo de projeção é, considerando uma subida do nível do mar a 100 anos ou a 200 anos e considerando a vulnerabilidade da região autónoma da Madeira para, digamos, a ocorrência de tsunamis, porque temos a ilha de La Palma, que com a subida do nível do mar pode sofrer erosão e podemos ter aqui uma zona de risco, podemos ser considerados uma zona de risco afetada, por exemplo, por um tsunami. Então também podemos projetar esse cenário sobre a subida do nível do mar. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, isto é uma questão que naturalmente é preciso terem atenção e lá está, os planos de ordenamento e da orla costeira vão ter que ter em conta estas realidades. Espero que sim, mas é importante descermos à escala, ou subirmos, depende da perspectiva, irmos à escala local e não ficarmos, não só pela discussão e pela estratégia, não só pelo aquilo que nos dão em termos de previsões globais, mas ir precisamente à escala dele. E por isso eu acho muito importante nós criarmos competências a nível regional que possam trabalhar esta matéria. Já agora, me recordo que os telespectadores podem participar. Há aqui uma mensagem, talvez me salve aqui pelo Héler, uma senhora Maria Moraes, que diz que será que fazendo a plantação de mais árvores e criando mais florestas não ajudaria a minimizar todos estes problemas? No fundo, ela diz, resume, ajudar a natureza com a própria natureza. Ajuda, sem dúvida. Aliás, um dos desafios que nós temos como forma de, inclusive, minimizar o efeito das alterações climáticas é recuperar a nossa floresta. Quer para que ela fique mais resistente ao próprio efeito das alterações climáticas, quer para que ela nos ajude naquelas circunstâncias de eventos climáticos extremos, que já falamos aqui, que já tivemos também no passado, de cheias repentinas. Além disso, tendo em conta inclusive até as projeções de redução ao nível da disponibilidade de água, em sequência das alterações climáticas, e sabendo que a nossa floresta é responsável por captar uma parte substancial da água que nós utilizamos, com certeza, se tivermos uma floresta mais desenvolvida, mais saudável, também vamos ter a possibilidade de minimizar estes impactos por essa forma. E o Héler, olhando para aquilo que está acontecendo na Madeira, vê de facto uma estratégia nesse sentido? Bom, nós temos efetivamente uma estratégia formalmente feita e escrita. Já com o trabalho no terreno. Já também tem. Claro, exatamente, já falaremos também. Temos, sem dúvida, algum trabalho feito, mas ainda estamos muito longe daquilo que é preciso fazer. Por exemplo, falou-se da questão da redução da disponibilidade de água, que poderá chegar entre os 30% e os 40%, pronto, isto num horizonte de até o fim deste século. Quando nós olhamos para a forma como nós gerimos a nossa água, e são dados públicos que saem quase todos os dias nos jornais, que falam de perdas de 40% da água que nós transportamos para usar na agricultura, perdas de mais de metade da água que nós
captamos para distribuir para consumo, estamos a ver aqui onde é que é preciso trabalhar. Há um trabalho muito... Se nós vamos ter menos água, nós temos muito trabalho a fazer numa melhor gestão da água, ao nível deste transporte, onde há perdas muito elevadas, mas depois também ao nível do próprio consumo, ao nível da maior eficiência no uso dessa água. É apenas um exemplo daquilo que ainda é preciso fazer. Nós não temos grande capacidade, nesse caso específico da água, de fazer grandes reservatórios. Está agora a ser construído um no Polo da Serra, que tem, digamos, objetivos na área da energia, principalmente na área da energia. Isso pode ser um bom exemplo? É um reservatório, mas tem custos enormíssimos. Se fosse só como reservatório, era impensável gastar aqueles 80 milhões para aquilo, não é? Claro que aquilo ali há um aspecto produção de energia, de potenciar a produção de energias renováveis. Mas mesmo assim, não fossem os apoios comunitários, nunca haveria retorno económico se fosse a pensar no efeito que vai ter. E portanto, nós temos que, acima de tudo, no caso da água, pensar que os ecossistemas prestam serviços na disponibilização dessa água. Nós temos também estruturas naturais de acumulação de água, que é o próprio subsolo, os aquíferos, e nós temos que potenciar o efeito desse sistema. Naturalmente, também vamos ter que criar alguns reservatórios, mas a nossa orografia não nos permite fazer grandes coisas a esse nível, porque para fazer um reservatório com grandes dimensões, enquanto que no continente fazemos uma pardinha com 3 metros e inundamos hectares e hectares, aqui, se nós quiséssemos fazer uma barragem, teríamos que fazer um monstro de parede para conter alguma água, que nem seria assim tanto. De resto, a questão da energia, a meu ver, é uma questão de facto pertinente e a Madeira tem uma estratégia apontada para aí, até se fala que até 2050 o objetivo é quase que chegar a 100% da energia elétrica a partir de fontes renováveis. Sim, isto não é uma questão demasiado ambiciosa, eventualmente, ou é de facto tem pés para andar? Antes de chegarmos aos 100%, temos que chegar aos 50% e os 50%... E estamos agora nos 30%, nos 20-30%, não é? Mas penso que temos que ser ambiciosos nas metas, mas analisando os números e a progressão, são metas que são execuíveis, se todos trabalharmos nesse sentido, e há investimentos alinhados que nos prevêem ansiar... É que 2050 é o mesmo, não é? Se formos a ver bem. Sim, falamos já, ainda recentemente se reforçou essa ideia, que dos 50% em 2020, portanto 2021, portanto é perfeitamente possível pelos números que nós já temos aqui em cima da mesa. O que há pouco, só gostava de voltar um bocadinho atrás na questão do conhecimento, do que o Dr. Rui Caldeira falou, e muito bem, e citou o IPCC, na subida dos ecossistemas, da Lora e Silva, concretamente. Há também, inclusive, informações da possibilidade de subir de ecossistemas até dos habitats marinhos. Portanto, é a natureza a adaptar-se às novas regras do jogo. Mas a região, de facto, e há pouco estava a falar de um conjunto de programas, de planos e projetos e de estratégias, mas nós já saímos, de facto, do papel. O caso do POC Porto Santo, por exemplo, neste momento vai entrar uma fase importantíssima, que é a fase da discussão pública, mas a proposta em si, que já está finda, portanto é uma proposta bastante madura, foi desenhada pensando precisamente nos cenários climáticos e um dos principais papéis do POC é identificar as zonas de inundação, as zonas de erosão, em função das tais subidas previstas do nível médio das águas do mar. E com essa identificação do território, tudo o resto é ajustado em função desse plano. Por exemplo, a questão da malha urbana, como é que se deve desenhar, a forma perpendicular, a forma recuada, uma forma ajustada a essa realidade. Portanto, nós já saímos do papel. Isso já está a ser concreto, já situações do terreno a ser implementadas? Sim, no caso do POC Porto Santo, evidentemente ainda não, claro. Mas posso assegurar que tenho acesso já à documentação e será um documento bastante interessante e que nos vai permitir ter medidas concretas. Tem uma programação, um compromisso para vários departamentos da administração, nomeadamente sectores que têm que assegurar a alimentação de praia, a questão do urbanismo, portanto, e é um compromisso a 10 anos com uma programação.
Mas há uma quantidade de outros sectores, que falou-se aqui alguns deles, eu citaria rapidamente alguns. No caso da agricultura, por exemplo, a capacidade de armazenamento em altitude é uma das áreas, falamos agora da lagoa de altitude, que é multiusos, também, e como disse muito bem o Sr. Helder Spínola, só é possível porque tem ali um fim múltiplo, não é? A questão da energia também. Apostar também nas perdas, nos sistemas de regadio, é fundamental. Na parte também do sistema de regadio propriamente dito, a tal gota a gota de que tanto se fala, mas é que depois é preciso investir. Ou seja, otimizar mais a utilização da água. Isso está-se a verificar. Na questão da saúde humana, já falámos da questão dos vetores, da nutrição, que é fundamental. No turismo, é um setor importantíssimo. Tem imensa pressão, não é? De recursos. Há aquele programa Green Key que funciona muito bem, mas é preciso evoluir mais, é preciso ser um bocadinho mais ambicioso. Ainda diz um projeto, uma pequena iniciativa de um privado que vai transformar a água, o uso da água da piscina, mas está uma cota bastante baixa, o uso da água da piscina, água doce. Claro, há a possibilidade de converter em água salgada. Isso tem uma série de vantagens no consumo, no tipo de tratamento, que poderia ser pensado fazer um scale-up, utilizar para outras unidades. Isto é uma das hipóteses, mas há tanta outra coisa. Na energia já se falou dos 50%, que é uma meta de 2020. Portanto, quando falamos das renováveis, estamos a falar da água, portanto, das hídricas, também, das eólicas, imagino. E não sei se outras fontes, eventualmente, possam até o próprio mar, no próprio... Sim. As ondas do mar também têm potencial, embora a tecnologia não seja tão desenvolvida. A eólica no mar, por exemplo. Sim, offshore. Embora algumas das alternativas, por exemplo, a questão dos painéis solares, também às vezes têm um impacto do ponto de vista, se calhar, na questão turística. Tudo tem impacto. Atenção, não há aqui varinhas mágicas. Quando falamos muito, de facto, de transformar, ou seja, descarbonizar, não é? Também há um outro lado, não é? Quando falamos nos carros elétricos, por exemplo, a produção de um carro elétrico e depois a própria utilização, as baterias, tudo mais, sim, tem esses custos e tem, do ponto de vista ambiental, não é? Também, tudo isso tem que ser pesado. As baterias, todos nós sabemos que também tem impactos ambientais relevantes. Mas é aqui, se calhar, que é preciso ter talvez uma dose de racionalidade, não é? E é preciso também alguma mudança cultural, que não passa só por mudar a tecnologia. É preciso que as pessoas também tenham uma outra forma de viver. Quer se queira, quer não, nós não podemos continuar a ter o mesmo estilo de vida, o mesmo nível de consumo, o mesmo nível de produção de desperdícios, fazendo fé de que a tecnologia depois irá tentar resolver a situação. E isso implica necessariamente também apostar na educação ambiental. Mas às vezes as próprias entidades não estarão aqui a acelerar demasiado as coisas e às vezes a quererem tomar medidas em defesa do ambiente e mais racionais. Eu digo, por exemplo, às vezes quando se resolve se olhar, portanto, mudar completamente uma iluminação pública para uma iluminação mais amiga do ambiente, mas que se calhar que as lâmpadas que lá estão ainda têm um prazo de validade que duraria mais algum tempo. Sim, mas aí há muitas vezes as próprias lâmpadas que são retiradas, se calhar do ponto de vista ambiental, também o que é feito àquelas lâmpadas? Quer dizer, naturalmente, se estas questões também são... Nestes processos de adaptação e evolução, é preciso que a emenda não seja pior que o soneto, não é? E muitas vezes o que se faz é, à medida que vai chegando ao tempo de vida útil de um determinado equipamento... Não precipitar demasiadas coisas também. Agora, muitas vezes justifica-se antecipar, no caso das lâmpadas, por exemplo, o que se consegue poupar de energia, antecipando a vida útil dessa lâmpada para uma mais eficiente, muitas vezes compensa, e não estou a falar economicamente, embora aí também, mas estou a falar, compensa do ponto de vista ambiental no ciclo de vida que temos dos próprios produtos. Sim, não sei se já tinha concluído. Não, rapidamente só, vou atalhar em termos de... Porque eu sem querer deixar ninguém de fora em termos de sectores públicos, e depois avançando para a questão do papel do cidadão, que é fundamental, e das cidades, nos sectores públicos há muitas coisas que estão a ser feitas. A questão das florestas tem feito um trabalho, um esforço muito grande, um investimento público muito grande, quer na parte da limpeza da floresta, estamos a falar de 800 hectares limpos nos últimos 2-3 anos. Há uma perspectiva de continuidade desse trabalho e reforço. A questão da criação da faixa corta-fogo, também mais com uma gestão pública associada, na questão da prevenção dos incêndios, na questão da reflorestação propriamente dita, que é um esforço enorme. A reflorestação é um desafio importantíssimo.
tem um impacto muito grande, mas o esforço tem que ser permanente até. Tem que ser permanente. Exatamente, até Às vezes nos espaços urbanos, isto naturalmente não falo do perímetro florestal, mas mesmo nos espaços urbanos, não é preciso ir muito longe, aqui mesmo ao lado nas Madalenas, eu lembro de ver esta avenida a nascer, a ser criada e a ser plantadas as primeiras árvores. E há pouco tempo vim aqui para um café nesta avenida e trouxe uma avenida extremamente agradável. As árvores desenvolveram-se de tal maneira e tudo isso, do ponto de vista do enquadramento paisagístico e da qualidade do ar e qualidade da temperatura, as sombras, tudo isso tem um impacto, não só na qualidade de vida das pessoas, como também na qualidade do ar e a própria temperatura. Uma coisa tão simples quanto isto. O facto de uma pessoa ter um carro estacionado à sombra de uma árvore destas e o conforto térmico que tem, logo não tem necessidade nem de ligar às E isso passa por uma questão que talvez sirva de lançamento aqui para uma questão que gostaria de colocar aqui ao Manuel Biscoito, tem a ver também com uma estratégia local, que o Manuel Biscoito conhece bem, aqui a questão do clima adaptado no Funchal, que é uma estratégia própria do município também para estas questões. Não é? Exato. O Governo Regional tinha já o programa Clima Madeira, aliás, é mais ou menos coincidente no tempo, e nós, o município do Funchal foi desafiado, aliás, foi convidado para integrar um projeto que se chama Clima Adapto Local, um projeto que teve um financiamento do Espaço Económico Europeu, chamado ZEA Grandes, e da Agência Portuguesa do Ambiente e do Fundo de Carbono, do Fundo do Carbono, exatamente. E projeto esse que, no fundo, o que é que visou? Visou dotar 26 municípios portugueses, entre eles o município do Funchal e, no caso dos Açores, de Vila Franca do Campo, dotá-los de uma estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas. E foi isso que nós fizemos no 2015 e 2016. Em 2016, o município do Funchal apresentou oficialmente a sua estratégia de adaptação às alterações climáticas e isto, no fundo, o que é que se fez? Olhou-se localmente e fez-se primeiro fez-se um inventário, fez-se um balanço, um inventário da situação, um ponto de situação da realidade. Inventariaram-se todas as vulnerabilidades. Aliás, antes disso, fez-se um inventário dos últimos 15 anos, dos fenómenos que ocorreram na cidade do Funchal, os ditos fenómenos climáticos extremos, claro. de toda a Sim, os incêndios, as aluviões, qualquer natureza, toda a sim. natureza. Durante os últimos 15 anos fez-se esse inventário. Inventariou-se também, para além do fenómeno em si, que tipo de danos é que tinham ocorrido, o que é que isso tinha sido traduzido em termos, inclusive, quer de perdas humanas, infelizmente, em alguns casos houve perdas materiais, tentou-se fazer uma quantificação para cada um deles de quanto é que isso custou, no fundo, à sociedade e ao erário público. E também, nesse processo de inventariação, inventariamos também quem foram as entidades que estiveram diretamente ligadas. Foi bombeiros, proteção civil e bombeiros e Cruz Vermelha e tal, enfim, o pessoal da Câmara, tudo isso foi posto, foi levantado. Com base nesse estudo prévio, elencaram-se as principais vulnerabilidades que a cidade do Funchal tinha. E uma vez elencadas essas vulnerabilidades, que foram essencialmente 5, a precipitação excessiva em duas vertentes, portanto a precipitação excessiva numa perspectiva de criar cheias e inundações, a precipitação excessiva no sentido de provocar deslizamentos de terras, a ondulação forte e a subida do nível médio do mar, o aumento da temperatura, as chamadas ondas de calor, também foram consideradas como eventos extremos identificados no caso do Funchal, e o vento forte, que também acontece de vez em quando. E com base nisso, todos estes dados, dentro do município, utilizando todo o conhecimento que existia, colegas dos vários departamentos em que estivemos reunidos e analisámos isto tudo, e depois validando junto de um conselho, que é o Conselho Local de Acompanhamento, que no fundo são os chamados atores-chave na sociedade funchalense, que foram ouvidos e lhes foi dada a possibilidade de opinarem, não só de verem, de analisarem até
até onde já se tinha chegado e depois, por sua vez, opinarem sobre aquilo, sobre esta temática, identificámos 11 opções de adaptação, que foram, por sua vez, novamente avaliadas por este Conselho Local. E elas vão exatamente neste sentido. E isso há trabalho já no terreno, para além, para além da questão, enfim, do estudo propriamente dito, da necessidade das medidas que é preciso implementar? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Logo a segunda, por ordem de importância, a segunda opção de adaptação foi precisamente a monitorização e o combate aos vetores de transmissão da dengue. Eu há pouco já referi o trabalho que já fazemos no terreno. A terceira opção que foi identificada foi reabilitar e recuperar os ecossistemas pós-incêndios, tendo por base um plano de gestão florestal. Aqui estamos a referir concretamente a uma propriedade municipal que é o Parque Ecológico do Funchal, são 800 hectares que ficam aqui sobre o Funchal, que sofreu muitíssimo em 2010 e em 2016 com os incêndios, praticamente viu a sua superfície total ardida, o que não tinha ardido não ardeu no outro, a propriedade tem cerca de 800 hectares, só no de 2016 mais de 400 hectares arderam, e neste momento não só a Câmara aprovou um plano de gestão florestal para o Parque Ecológico, que está em execução, como tem um intenso programa de reflorestação com dezenas de milhares de árvores. Portanto, a serem postas no terreno. E aqui também é bom que se diga o seguinte: a reflorestação também não pode ser feita de uma forma qualquer, porque há que tirar muitos ensinamentos destas desgraças que nos acontecem. E no caso do incêndio de 2016, que eu acompanhei no terreno durante 4 dias e 3 noites, verificou-se que a resistência ao fogo das várias espécies vegetais não é igual. Temos um exemplo que temos, que é o eucalipto, por exemplo, que arde como se ele próprio tivesse combustível. Aliás, tem combustível, mas eu às vezes dizia, parecia que tinha gasóleo na raiz, porque ardia de uma forma absolutamente brutal. E no outro extremo oposto tínhamos, por exemplo, os castanheiros, que também ardem, porque há um dado momento nenhuma espécie vegetal resiste, a temperatura é tanta que... mas que, apesar de tudo, em sítios onde ardeu tudo, ainda encontramos um ou outro castanheiro com algum verde. Portanto, isto demonstra que é muito importante, quando se faz depois as ações de reflorestação, escolher muito criteriosamente as espécies que se vão utilizar, e isso está neste momento a ser feito. Aliás, a questão das alterações, Rui Caldeira, há aqui um telespectador do Mariano Rodrigues, ele diz que as alterações em prol do ambiente têm de ser feitas já, não podemos esperar mais. Ele diz que promover a mobilidade elétrica também é fundamental e fala na renovação dos transportes públicos. Fala, por exemplo, nós constatamos isso quase todos os dias, transportes públicos com muitos anos de vida a circular à nossa beira. Portanto, aqui se calhar é um ponto que não podemos esperar muito mais, não é? Sim, a mim preocupa-me, é preciso que as pessoas tenham uma perspectiva, a noção de que nós somos 200, 300 mil habitantes e nós temos que responder, nós não somos, embora a sensibilização ambiental seja muito importante e a consciência ambiental seja muito importante, os grandes contribuintes para as alterações climáticas são os países à nossa volta. Nós vivemos numa bacia rodeada de grandes países industrializados e, portanto, somos quase que portanto, vamos sofrer o resultado das grandes descargas de dióxido de carbono que ocorreu noutros países, noutras paragens. E devido à realidade das ilhas pequenas, nós temos que aprender a mitigar essas consequências, temos que responder. E a mim o que me preocupa, de sobremaneira, é que nós não estamos a investir em tecnologias que existem, que estão disponíveis, para precisamente antecipar as grandes cheias ou Mas tecnologias que é ao nível do estudo Não, ao nível da monitorização. Só. Porque estes relatórios acabam sempre por descrever enumerar uma série de consequências, de ações que têm que ser feitas. Mas depois vamos ver no terreno, 10 anos depois, as ações, a monitorização, por exemplo. Na Costa Sul nós temos uma boia que mede as ondas à frente ali do Clube Naval, ao pé do Lido. Se houver uma tempestade de sul, que são as que irão danificar o maior número de zona urbana, como é que nós vamos medir essa boia? A 1 km da costa?
existe hoje tecnologia que nós podemos antecipar a vinda de tempestades a 100 ou a 200 km e podemos nos preparar muito melhor. Poderiam dizer, mas o radar do Porto Santo, sim, mas a zona sul da Madeira está um pouco sombreada pelo radar do Porto Santo. Portanto, existem muitas tecnologias disponíveis e que estão a ser utilizadas. Ou seja, é preciso investir também nessa área, portanto, das novas tecnologias, sim, que possam ajudar, de facto, sobretudo na prevenção? Sim, exato. É bom perceber quais são, digamos, os impactos das alterações climáticas, mas também é importante investir em meios de tentar e é isso um bocadinho antever... que o Observatório faz. Já agora, há aqui um outro vídeo que eu gostava que também... Sim, com certeza. Sobre o aeroporto. Sim, exato. O Nélio Gouveia, isto é um cenário onde nós simulamos aqui um período que o aeroporto esteve encerrado, o aeroporto Cristiano Ronaldo esteve encerrado, um período em que havia uma tempestade sul e havia ali uma convergência. Portanto, ali no quadrado inferior direito, estamos a ver os ventos à escala regional, ali em Santa Cruz, e depois em cima estamos a ver uma simulação da turbulência. Portanto, este é um trabalho que é feito pelo engenheiro Ricardo Faria, e aquilo que estamos aqui a mostrar é a intensidade da turbulência que previa precisamente os aviões aterrarem nesta... Portanto, isto são o tipo de ferramentas. Cá estamos a ver aquela turbulência vertical e no vídeo seguinte vemos a própria velocidade vertical. Portanto, não haveria aeronave que se conseguisse aproximar. E a conclusão que chegaram em relação a este estudo é que, de facto, estas questões agora são mais frequentes do que, por exemplo, efetivamente, no passado? Uns colegas da Universidade de Lisboa já constataram, pela análise climática do regime de ventos, que parece haver uma ligeira rotação dos alísios. Portanto, aqueles ventos de nordeste podem estar a ser influenciados pelas alterações climáticas e estão a oscilar. O que é que isto quer dizer? Que vai entrar mais vento pelo quadrante este. Já agora temos mais um outro vídeo também. Exatamente, sobre o aeroporto. podemos também, penso que podemos observar um outro vídeo que também foi objeto de um estudo. Exatamente, este é o mesmo estudo e mostra aqui os vermelhos e os azuis são as velocidades ascendentes e descendentes, portanto são as velocidades verticais. E mostra claramente que existem ali velocidades enormíssimas e não há avião que... Portanto, aquilo é um corte vertical, não há avião que aguente aquele balanço todo. Portanto, isto são o tipo de ferramentas. Este estudo ainda está em curso. Claro. Mas isto são o tipo de ferramentas à escala local. São ferramentas que vocês têm lá que exatamente, estão a medir, não é? Exatamente. Nós baseamos nos tais modelos globais, fazemos o tal downscaling, a tal resolução destas previsões à escala local, para poder precisamente antever episódios deste nível. Nós estamos aqui a ilustrar o caso do aeroporto, mas parte deste trabalho também prevê o estudo das brisas marítimas, que é um fenómeno muito mitigado pela presença do oceano e pela interação dos ventos de montanha e dos ventos que vêm do oceano. Portanto, isto são ferramentas muito úteis à escala local. E eu acho que se devia complementar este tipo de abordagem com sensores que possam precisamente medir estes fenómenos. E precisamente em cooperação com a Secretaria Regional do Ambiente, nós temos agora um projeto recentemente aprovado. Está aqui o futuro Diretor Regional das Alterações Climáticas. Portanto. Sr. Diretor, uma clima, acho eu que é designado, onde nós temos a incumbência, vamos ter acesso a um radar vertical, designado por LIDAR, no âmbito deste projeto com a Secretaria, para tentar validar este tipo de cálculos que fazemos à escala local. Portanto, vamos andar com uma carrinha com um radar móvel, em cooperação, isto é um trabalho que está feito também em cooperação com o IPMA, para tentar perceber como é que as montanhas modificam estes ventos e quais são as zonas críticas. Portanto, podemos nos focar em zonas críticas, como é o caso do Vale de Santa Cruz. Estes estudos podem ser muito importantes para aquilo que se tem falado muito sobre o aeroporto. Sem dúvida, sem dúvida. E se nós tivéssemos essa tecnologia, mas a questão é, o estudo é um estudo, tem validade no tempo, mas se nós tivéssemos estas tecnologias disponíveis na região, no caso de haver um episódio, antevendo um episódio, nós podíamos mobilizar essas tecnologias no terreno e tentar usar a nova informação muito mais recente, para tomar decisões. E é esse passo que nós queremos empurrar. Quando falamos dos ventos do aeroporto recuamos muitas vezes no tempo, um tempo muito lá para trás, com as restrições que foram colocadas, claro. Há muitos anos. Há aqui uma questão que talvez seja aqui mais direcionada ao Manuel Biscoito, por um telespectador, Francisco Homem de Gouveia, que perguntou se merece algum comentário a colocação de milhares de pneus sobre um túnel. E julgo que será o túnel da Pestânia Júnior. Se merece comentário, se sim, qual? Imagino que isto tem a ver com a questão
do mosquito e da questão da água que eventualmente se pode acumular no interior daqueles pneus. Enfim, eu não sei a forma como estão a ser colocados, não sei se também se sabem como é que está a ser. Não, aquilo que eu sei, porque é óbvio que aquilo que o nosso telespectador viu, eu também vi. E causou-lhe apreensão? Ou... Causou tanta apreensão que eu dirigi-me expressamente ao Secretário Regional das Infraestruturas para questioná-lo sobre o que é que se lá passava e para ser esclarecido a esse respeito. E foi? E foi. E, na realidade, aquilo trata-se, por aquilo que me foi explicado... Sim, percebe-se que é para amortecer eventuais... Exato. Simplesmente os pneus que estão à vista, segundo me foi explicado, e eu tenho que acreditar que é assim, não são para ficar como estão. Aquilo ainda é um processo que ainda está em curso. Está a ser Sim, trabalhado. exatamente. Ou seja, neste momento a via tinha que ser aberta ao trânsito, era importantíssimo, mas ainda há trabalhos, ainda a obra continua, porque aqueles pneus vão, digamos, constituir uma camada de absorção de choque para blocos de pedra que eventualmente se possam soltar da falésia e atingir os túneis, mas vão estar, digamos que, encapuçados, ou seja, eles estão colocados sobre os túneis, mas cobertos, ou seja, não vão estar à vista, não vão estar em exposição ao ar, nem vai permitir acumular água dentro para fazer de criador de mosquitos. Que é óbvio que, se aquela situação fosse uma situação para se manter, pois, com certeza, seria contraproducente. Fiquemos todos descansados, que já estávamos no terreno a fazer muito barulho acerca daqui. Portanto, fica esclarecida essa questão aqui também para o nosso telespectador. Há outro telespectador que coloca uma questão sobre o Porto Santo relacionada com o plano de ordenamento, em que se de facto já estava aqui no palco do Porto Santo, fala que, segundo entendi, foram tidas em conta a erosão, catástrofes naturais e tudo mais, mas também as questões ligadas a outros fenómenos, como já foram aqui falados, por exemplo, tsunamis e coisas do género. Sim, naturalmente, é evidentemente que há fenómenos de tal maneira episódicos, não é, que não podemos prever uma cidade ou um plano, por exemplo, planeamento a antecipar determinado tipo de fenómeno. Não é possível antecipar tudo, não é? Mas... Não só, sendo possível antecipar, num cenário de catástrofe, não temos que preparar as cidades para situações de tal magnitude que era impossível viver na própria cidade, mas uma cidade como a Cota do Porto Santo estará sempre vulnerável a fenómenos dessa natureza. E o senhor Jorge Manuel até coloca aqui a questão de que, se houver uma situação, um evento dessa natureza, algumas áreas vitais para o Porto Santo, como a desalinizadora, como, por exemplo, a própria central elétrica, seriam logo atingidas, não é? Aqui na Madeira também. Claro. Aqui na Madeira também. Situações dessa natureza. Aliás, é preciso não esquecer que 70 e tal % da energia elétrica estão ali na foz da Ribeira dos Escorridos, mais os tanques de combustíveis. É uma zona que tanto pode ser atingida por mar, uma situação dessas, como até por uma cheia. Na nossa simulação de tempestade, nós contemplamos toda a zona turística fica inundada. Grande parte da zona turística e a parte dos corridos também são vulneráveis. Agora, é natural que há determinadas circunstâncias tão extremas... Claro. E há uma questão que é a nossa realidade, a nossa orografia, que também às vezes não dá grande margem de... Às vezes as pessoas pensam, porque vivemos numa ilha alta, que estamos protegidos da subida do nível do mar e dos tsunamis. Nas zonas altas. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas e dessas infraestruturas estão ali à beira. Quando há tempestades temos prejuízos. A talho de foice, eu ainda fui esta semana que me cruzei com essa informação, precisamente a 15 de dezembro de 1926, houve um grande temporal no Funchal, em que uma fragata da água, que para os que são da minha idade ou mais velhos lembram-se do que era isso, eram barcaças de abastecimento de água aos navios de cruzeiro, uma barcaça dessas encalhou à porta do Palácio de São Lourenço na Avenida dos Arcos. Portanto, não é assim algo de totalmente impensável. E eu estava já no Lucio, sou velho, mas não tanto, e a Avenida do Mar, muitos invernos, a Avenida do Mar ficava cheia de pedras do Calhau, ao ponto de partir a montra do escritório da TAP, onde hoje está uma esplanada, com pedras atiradas pelo mar. Portanto, há na história da Madeira temporais violentíssimos, com danos muito consideráveis. Hoje, nesse aspecto, até diria que a cidade do Funchal
Funchal está muito mais protegida, porque na realidade, primeiro fez-se o Porto do Funchal com a dimensão que tem, e segundo tem-se afastado do mar cada vez mais da cidade, com o aumento enfim, toda a zona da Avenida do Mar, a Praça do Povo, por aí fora e tal. Portanto, hoje sim, a distância é maior. A distância é maior, o que não significa que... Claro. E aí sim, aí tem que se jogar com a questão da subida do nível médio do mar, não propriamente só com apenas os temporais. E eu queria também só deixar uma nota que é interessante, que é o seguinte, é que o Oceano Atlântico tem cerca de 220 milhões de anos e na sua história não é esta a primeira vez que está a aquecer e não é esta a primeira vez que nós estamos a ter um aquecimento global da vida da Terra. Esta questão das alterações climáticas isto também não é cíclica. Isto não é novo. E eu vou dar um exemplo que é muito interessante, que é o caso do Porto Santo. Como todos conhecemos, o Ilhéu da Cal, por exemplo. O que é o Ilhéu da Cal? O Ilhéu da Cal é um enorme recife de coral da era terciária, que foi do final do terciário, que foi mais tarde explorado para extrair cal e todos nós conhecemos. Ora bem, esse recife de coral é composto por uma quantidade de espécies que desapareceram, pura e simplesmente, porque o Oceano Atlântico nesta área arrefeceu. Porque arrefeceu. Ou seja, nós já fomos muito mais tropicais do que aquilo que somos atualmente. Dito isto, agora a questão que se coloca é este fenómeno que nós estamos a assistir, é que enquanto esses fenómenos do passado, que estamos a falar de 15, 17 ou 20 milhões de anos, ocorriam precisamente numa escala temporal também de milhões de anos. Não ocorriam em dezenas de anos, nem em centenas de anos. Mas a questão relevante aí é que... E, portanto, nós hoje aceleramos esse processo de tal maneira. As espécies têm muita dificuldade em se adaptar. Não têm capacidade de adaptação. Quer dizer, há quem diga que caminhamos para a sexta extinção, exatamente porque não há tempo, uma alteração climática global com esta velocidade não dá tempo à natureza se adaptar como se adaptou nas alterações que ocorreram no passado, em que houve uma evolução natural. Por isso é que é preciso políticas, não é? Porque está em causa a nossa sobrevivência. Claro. A Terra tem ainda metade da sua vida. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos, tem mais 4 bilhões e meio pela frente. A Terra vai muitas provações, exatamente, e vai continuar alegremente, e a natureza também. Nós é que não. Mas o grande impacto foi efetivamente a Revolução Industrial e o desenvolvimento. Porque o que se nota, portanto, como é que se chega a esta conclusão de que o homem, ou a ação do homem está a alterar o clima? Quando os cientistas na Antártida começam a extrair bolhas de ar e começam de vários milhões de anos e começam a perceber qual era a concentração de dióxido de carbono nessas bolhas de ar que datam desse período. E porque quanto mais fundo eles forem no gelo, maior é o registro histórico é mais antigo. E, portanto, o que se nota é que nos últimos 100 anos houve um aumento exponencial da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Ou seja, criamos um cobertor e aquecemos, desregulamos estes balanços naturais que o Manuel estava ali. Regressando aqui à nossa realidade, Hélder Spínola, nós, do ponto de vista dos planos, que muito se tem falado, já falamos aqui do plano da Orla Costeira do Porto Santo, também do plano de ordenamento de território da região autónoma da Madeira, estamos bem servidos do ponto de vista daquilo que é, digamos, o ordenamento. Eu não peço mais planos. Do ponto de vista legal, digamos assim, para que depois seja... Assim, naturalmente que os programas, antes eram planos, agora são programas de ordenamento costeiro, faltaram no período mais importante, que era o período em que nós tivemos a colocar muitas infraestruturas no litoral. Não existiam nessa altura, ainda bem que vêm a caminho, são importantes para a gestão do território, mais vale tarde do que nunca, sempre. Agora, eu pessoalmente estou à espera de ver transformações mais concretas no terreno. Sem dúvida que os planos são importantes, as estratégias são importantes, mas eu já tenho idade suficiente, e não sou assim tão velho, para conhecer inúmeros planos, não só ao nível regional, também ao nível nacional, com metas, com objetivos, com datas precisas para serem concluídos determinados passos, e olhamos para trás e vemos que não houve essa evolução. Eu, neste momento, estou mais preocupado em ver no terreno essas mudanças.
E quando nós sabemos já Aqui já foram exatamente... faladas algumas, não é? Que estão... Sim, algumas coisas estão a ser feitas. Não estão a ser feitas à velocidade que são necessárias, dada a urgência da situação. Não é só ao nível regional. Aliás, repare-se que esta questão do aquecimento global e das alterações climáticas foi sendo protelada ao longo do tempo, ao ponto de, no Acordo de Paris, já ninguém estava a discutir vamos acabar com as alterações climáticas, não. A discutir vamos ver se conseguimos evitar a situação pior, que era ultrapassar uma subida dos graus. Mas, quando nós olhamos para o Acordo de Paris e depois apercebemos que o Acordo de Paris é de 2015, tivemos o Protocolo de Kyoto, que teve o período de cumprimento de 2008-2012, o que nos apercebemos é que as realidades relacionadas com as alterações climáticas estão a evoluir de tal forma e com tal gravidade que estas medidas estão a correr atrás, mas estão a ver o problema a se afastar cada vez mais, no sentido de se agravar. Ora, claro que na Madeira... correr mais, não é preciso... É preciso correr mais rápido e melhor e de uma forma mais consequente. Claro que a Madeira, como foi aqui dito, a Madeira, por mais que reduza as suas emissões de gases com efeito de estufa, não vai mudar muito do panorama global. Claro que todos nós somos chamados a dar o nosso contributo. Claro. Isto é, digamos, são gotas, claro, mas o oceano é feito de gotas. E sem dúvida que sim, mas o desafio grande... Mas há questões que nos têm acontecido que, pelo menos nem que seja... É a questão da adaptação. Na tal questão do estudar, pelo menos sim, é necessário... E o estudar é sem dúvida importante como ferramenta para ajustarmos melhor as medidas. Nós podemos dizer, bom, aquela modelação não muda nada dos ventos. E, efetivamente não muda. Constata a realidade. Mas... muito provavelmente consegue fazer uma melhor gestão. Exatamente, antecipar o problema. E até quem sabe fazer um melhor uso do aeroporto naquelas novas condições. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de conhecer melhor e realmente as realidades locais. Basta, nós próprios que vivemos cá temos a experiência de perceber que a realidade, por exemplo, no Funchal pode ser muito distinta da realidade em Mexico. Ou seja, há realidades de muito pormenor que interessa avaliar, porque também é ao nível do pormenor que nós implementamos as soluções. As medidas não podem ser iguais para todos os lados. Imagino que isso é um grande desafio para quem vai ter a pasta das alterações climáticas no Governo Regional. Sim, naturalmente. A estratégia, e tenho que concordar com o Rafael, que temos que sair da estratégia. Não é? Sim, mas já da teoria, no fundo. Da teoria, mas estamos, de facto, a concretizar em muitas áreas, é inequívoco. Inclusive nas áreas do conhecimento. Falou da questão do radar do Ariel, que é um investimento importantíssimo, 2 milhões de euros do ITMA, mas com financiamento do POCUR. Há também o LAREC, que investiu na monitorização das carreiras. Portanto, é preciso mais, sem dúvida, e é preciso continuar, isso é indiscutível. Mas os planos, e eu também sou fã da estratégia, tem que ser artilhada, tem que ser, por exemplo, a estratégia clima, naturalmente tem que ter um conteúdo programático, porque só o conteúdo programático compromete as entidades com prazos e com investimento, porque se não houver essa estrutura, não passamos da retórica. Estamos totalmente de acordo. Mas já há determinados documentos que já têm o caso do POC Porto Santo. Claramente tem um plano de ação há 10 anos, já com entidades identificadas e com compromisso, que deve ser depois motorizado a sua implementação. Portanto, já é um documento de uma natureza diferente. Também tenho que concordar com o Rafael no sentido de dizer que o POC, quando tinha natureza de plano, de facto, se olharmos para a nossa costa da Madeira, todos os vales disponíveis já estão encaixados, já estão urbanizados, é um facto. Mas nesta nova perspectiva de plano, de programa, é um documento bastante interessante. E é muito diferente, por exemplo, do POC Porto Santo. Posso dizer, por exemplo, no caso da Madeira, tem todo o conteúdo programático normal, de um plano, de um programa da Orla Costeira, mas acrescentamos com dois instrumentos importantes,
que é o Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral, portanto, medidas de adaptação, da fruição costeira, para permitir a fruição costeira da população e também a salvaguarda dos bens. Portanto, há aqui muita coisa que tem que ser estudada. Até porque os planos, obviamente, que têm que depois jogar com essa realidade, Tem que jogar no fundo, para as pessoas, não é? Os planos são feitos também em função daquilo que as pessoas... E se me permites, mais um outro documento importante que o Paulo Madeira terá, que é um plano estratégico para a gestão e manutenção das infraestruturas marítimas, que parece uma coisa óbvia, mas não é assim tão óbvia. Nós estamos a falar, por exemplo, claro, as áreas portuárias estão perfeitamente definidas, que é a administração portuária, mas há um conjunto de muitas outras pequenas infraestruturas que estão um pouco órfãos de responsabilidade, que é preciso saber quem são, quais são as prioridades, o que é que tem que ser recuperado e atribuir responsabilidades na sua manutenção e gestão. E o que eu gostava muito rapidamente, nós estamos a fechar mesmo o programa. Claro, é importante que estes POCs não sejam só não sejam fechados, que sejam dinâmicos, que possam evoluir no tempo. É importante que existam equipas locais que façam monitorização e que não sejam e que estes planos não sejam só dependentes de entidades externas, porque a realidade regional e local tem que ser vista e tem que ser monitorizada e seria muito oneroso depender só de equipas externas para fazer a monitorização. E ainda nesta linha da passagem das palavras aos atos, eu devo dizer o seguinte, portanto, em 2016 o município do Funchal aprovou a sua estratégia de adaptação. Já este ano o município aprovou também o novo PDM e algumas destas medidas já estão vertidas dentro do PDM, portanto, para execução, o PDM, Plano Diretor Municipal, portanto, para execução imediata. E, por exemplo, uma das opções de adaptação que foram elencadas nesta estratégia é precisamente a melhorar o uso eficiente da água e reduzir os desperdícios, pois o município neste momento tem em curso com o financiamento do POSSEUR um grande programa de aumento de eficiência e de estancar estas perdas, como já aqui foram faladas, porque isto tudo está, umas coisas estão todas relacionadas. Portanto, há na realidade já a passagem de palavras aos atos. Claro que nós queremos sempre mais e achamos que tem que ser mais pressa. Exatamente. Vamos ver o que acontece nos próximos tempos. Mas aí o Ministro das Finanças tem que ajudar um bocadinho. Resta-me agradecer. E depois também é preciso integrar estes planos, porque se as ações não se coordenam... Se cada um ficar na sua capela, também não faz Não, mas aí tendo bem penso que não há perigo, porque eu conheço a estratégia de Clima Madeira do Governo Regional, conheço a estratégia municipal e estão bem casadas uma com a outra, acho que não há complementaridade. Resta-me agradecer a vossa presença, Manuel Biscoito, Hélder Spínola, também Aura Oliveira e Rui Caldeira. É o ponto final por hoje, voltamos de hoje a 15 dias com outro tema de interesse público. Boa noite.